Você já reparou que o alimento que ingerimos carrega uma história? A comida e a bebida de uma região refletem a cultura, os hábitos, as migrações, as crenças e as transformações de um povo ao longo do tempo. Sabemos que entender o valor nutricional é fundamental, mas conhecer a origem dos hábitos alimentares é mergulhar na memória de um povo, enxergar como eles foram moldados por fatores sociais, geográficos, é reconhecer que comida é afeto, identidade, história, cultura. Valorizar a gastronomia local, os ingredientes nativos e as receitas que passam de geração em geração é uma forma de proteger o patrimônio cultural de uma comunidade. Nossa convidada de hoje, a jornalista e gastrônoma Leila Espada, através do projeto Comida com História, faz um trabalho que une tradição, observação, pesquisa e memória afetiva. Seja bem-vinda, Leila, tudo bem? Obrigada, tudo bem, obrigada pelo convite. O que começou antes? A jornalista, a curiosidade do jornalista ou a vontade de aprender sobre gastronomia? Bom, eu primeiro jornalista, né? Eu sou formada em jornalismo e só que a minha família, eu tenho de um lado a família libanesa, do outro a família italiana, então tudo era feito à mesa, né? Então eu sempre gostei muito de comida, de gastronomia. E aí, quando eu me formei em jornalismo, fui morar fora, viajei um monte. E daí, quando eu voltei para cá, eu quis trabalhar com turismo. E eu fui para o ramo do turismo gastronômico, que é uma coisa que eu gostava muito. E aí, com esses anos trabalhando com isso, que nasceu realmente a ideia, né, do Comida com História. E esse projeto, na verdade, nasceu nesse momento, né, unindo as duas profissões. Mas ele começou com que finalidade? Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com turismo gastronômico e aí fazia as viagens com os grupos para conhecer produção de azeite de oliva, primeiramente fazia na Europa, né? Que o pessoal sempre quer viajar para a Europa. O brasileiro parece que não conhece a rica gastronomia que a gente tem no Brasil, né? E daí, na época, isso já faz muito tempo, eu viajava com os grupos e ia conhecer o produtor, conhecia a história daquela família que fazia aquele vinho e comecei a ficar muito apaixonada por aquilo ali. Então, aí já está a motivação, né? Já é a motivação, exatamente. E daí que comecei a vir para o Brasil. Já que eu fui conhecer essas histórias fora, por que não conhecer dentro do Brasil? E daí foi que teve essa motivação principal, assim, eu queria descobrir o que estava por trás da alimentação brasileira. E você começou a pesquisar? Qual foi o primeiro prato, o primeiro alimento que você se preocupou? Assim, esse aqui vai ser o primeiro da nossa região, aqui da capital mesmo? Não, eu acho que essa primeira pesquisa foi mais quando eu fui para a Itália fazer o mestrado na área de gastronomia e daí chegou uma época do ano, lá fevereiro, janeiro, começaram a aparecer aquelas orelhas de gato, sabe, cueca virada. Eu vim tudo quanto é padaria, olhava e dizia, meu Deus, o que está fazendo essa época do ano aqui? As minhas tias fazem lá, porque é de origem italiana, né? E daí eu fui atrás da história, que eu descobri que ele era um doce de carnaval, que se fazia exatamente nesse período, começava ali no período de dezembro, janeiro, fevereiro, eles começaram a aparecer. E daí foi a primeira história que realmente fui atrás. E daí eu comecei a buscar as outras histórias do Brasil. Trabalhei muito, a princípio, com a gastronomia de origem africana, né? Porque eu fui fazer uma viagem com um grupo para a Bahia. E daí surgiu esse interesse, né, da raiz africana, da comida, da onde vem, né, o uso do dendê, do coco. E quando chegou aqui em Santa Catarina, a gente começou a descobrir outras coisas, né, também ligada aos africanos, mas também muito ligada aos açorianos, né, aos indígenas que já estavam aqui. Até tem um livro do Narbal muito interessante que conta essa origem, né, da culinária da ilha de Santa Catarina. Só que daí foi abrir o mapa, assim, e descobrir o mundo também dentro de Santa Catarina, sabe? A gente Aí tem desperta uma curiosidade, outra, né? Daqui que veio primeiro, um site? A primeira coisa foi o site, porque a ideia era assim, tá, eu não posso guardar essas histórias só para mim.
né? Eu quero compartilhar com as pessoas essas histórias. E daí o site começou lá em 2018, a gente começou... Quer dizer, a princípio eu comecei sozinha em 2018 e foi muito legal porque a gente começa a descobrir muitos personagens interessantes com uma história super rica por trás, né? Começa a descobrir várias relações de várias festas do estado e da própria cidade, né, de Florianópolis, que tem a ver com gastronomia. E daí depois a gente lançou a revista, daí entrou na equipe o Gustavo e a Amanda, a gente fez a revista digital do Comida com História, que inclusive foi finalista de um prêmio de jornalismo do Sebrae em 2022. E daí começou o projeto de cozinha show, projeto de guia cultural gastronômico, que a gente já fez também aqui de Floripa. E o projeto foi crescendo assim, né? Foi crescendo e a gente foi vendo que realmente não dá para abraçar tudo, só que a gente quer, porque tem muita história. Imagina um país, né, enorme igual o Brasil, né? Se só em Santa Catarina a gente já descobre tanta coisa, imagina o Brasil inteiro, né? Quantas histórias tem por trás do que a gente come. Aqui no nosso estado, tem algum alimento, algum prato que você percebeu que come-se, que consome-se em alguma região e aqui no litoral nem se conhece? Ah, conhecer a gente conhece, mas a gente não bota no nosso... Não tem o hábito, né? Não tem o hábito de comer, né? É só sair da ilha, vai até Pomerode, que a gente já vê que é uma coisa totalmente diferente. Agora aqui a gente não tem tradição de comer joelho de porco, marreco recheado, que eles comem lá, né? Então, assim, é muito diferente e é isso que é legal. A gente vai descobrindo que tem uma diversidade, não só de pratos, né? Mas a diversidade de ingredientes, de histórias, muitas coisas que a gente come hoje em dia vieram junto com os imigrantes também que chegaram aqui, Sim. né? Um caso da nossa, por exemplo, a linguiça Blumenau, né? A linguiça Blumenau, ela veio, né? O modo de fazer a linguiça artesanal com a carne de suíno, ela veio junto com os imigrantes alemães. E daí, por isso que hoje em dia ela também tem essa indicação geográfica, porque é um produto que a gente precisa preservar e precisa realmente deixar essa história viva, manter viva, né? Explica um pouquinho o que é identificação geográfica. Bom, a indicação geográfica é um selo que se dá aos produtos que tem uma história por trás ou que eles estão numa área específica que, por exemplo, o clima faz diferença na forma de produzir produzir aquele produto, né? Vou dar um exemplo, os vinhos de altitude de Santa Catarina. Os nossos vinhos de altitude, eles têm indicação geográfica, por quê? Porque eles são feitos numa altitude, né, que modifica a qualidade, né, que traz uma qualidade maior para as uvas e que vai dar um vinho de melhor qualidade também. Então, o clima influencia, o solo influencia. Então é o local ideal que aquela matéria-prima está, né? Aqui em Santa Catarina, essas uvas acharam o seu terroir ideal, que a gente chama, né? E daí são vinhos que só podem ser produzidos na região que tem a indicação geográfica, que são algumas cidades que fazem parte da IG, que a gente chama, né, indicação geográfica. Em Santa Catarina, atualmente, a gente tem 10 indicações geográficas. E Brasil afora, a gente está chegando a quase 400, eu acho. Agora, o número certinho eu não sei. Mas é uma coisa... Por que isso é tão importante? Porque junto com o produto que protege, né, querendo ou não, um patrimônio daquela região, a gente está protegendo toda uma história que vem junto. Você falou 10, cite alguns além da uva. Aqui de Santa Catarina, a gente tem a linguiça Blumenau, a gente tem a cachaça e aguardente de Luiz Alves, a gente tem os vinhos de altitude de Santa Catarina, os vales da uva Goethe, né, que é o único lugar do mundo praticamente que a gente vai achar uva Goethe, né, que é aqui em Santa Catarina, região ali de Uruçanga, né, Cocal do Sul. É uma história muito linda também, sabe? Que é uma uva que realmente a gente só vai achar aqui, que esses vinhos que são feitos, né, tanto vinho branco quanto espumante, que são feitos com essa uva. Então, e tudo isso é atrelado com uma história. E tudo vai se modificando, Leila. Você é uma manezinha aqui da ilha, né? Que prato a sua família, que você de resgate, assim, que você lembra, que vocês ainda passou de geração em geração na tua casa? Então, eu sou manezinha, mas a família da minha mãe é libanesa, que nem eu falei, e do meu pai é italiano. Então, eu acho que a minha mãe faz uma coisa que é muito típica hoje em dia, que eu nem sei se é açoriana, que é o cozido, né? O cozido que a gente não acha mais em restaurante para comer, o cozido, né? É uma coisa que geralmente é feita em família, em casa. Família, é verdade. Num domingo de inverno, né? Utiliza aquelas carnes todas, as verduras, faz o caldo. Então é um prato, assim, que eu considero que eu tenho muito essa memória afetiva de infância, né? Mas lá em casa é comi muita comida libanesa,
porque eu falo para minha mãe, hoje em dia o prato que a gente come feito em casa, a quibada, né, que a gente fala, é uma quibada que tem 100 anos de história, que é uma receita que veio junto com os antepassados da família da minha mãe, que hoje em dia a gente não acha, se duvidar, volta lá pro Líbano, né? Não tem uma sopa que a minha mãe faz, inclusive, que é feita com leite, que não se acha mais. Não se acha lá. mais. Existe algum alimento, algo que não exista mais, assim, que o projeto está tentando resgatar? Olha, a gente está num lugar aqui que a gente até pode falar sobre isso, né? Com certeza. Estamos aqui na casa e ateliê do casal de ceramistas Osmarina e Paulo Vilalva, que fazem artesanato com barro que retratam a cultura açoriana, mas também produzem uma bebida centenária que une café, especiarias, cachaça, uma bebida com história. Sabe o que a gente podia fazer? Assistir Osmarina e provar essa bebida. Vamos lá? Vamos, que é uma boa ideia. Sou Osmarina Vilalva, né? E moro aqui, é Casa Ateliê, e ateliê de cerâmica. E aqui quando chegam as pessoas, né, que chegam aqui, os clientes, vêm olhar as nossas peças, né? Eu sempre ofereço uma consertada, né? Consertada é porque antigamente nos engenhos de farinha, né? Então eles viravam à noite e até a madrugada, né, também, e ficavam fazendo a farinha. E também daí as mulheres também tomavam um pouquinho de consertada, porque misturava no café, né, que sobra, né? Então daí eles não iam requentar outra vez o café, então aí faziam a consertada. E o consertar o café. Aí o açúcar mascavo, né? O açúcar mascavo, a erva doce, a gengibre. Essa gengibre é aqui de casa, bem plantadinha. E aqui o cravo da Índia, né? E a canela em pau. E agora vai para o fogo, para derreter o açúcar. Essa é uma bebida que, chama-se concertada, uma bebida assim pelo que a gente sabe, de origem açoriana, dos anos que a gente trabalha e percorre sobre o trabalho da cultura açoriana, sempre essa bebida está presente, né? Mas como está escasseando esse tipo de atividade, ela também vai rareando e para não se perder, a gente também fez um resgate, né, dessa bebida. A Osmarina se dedicou e está oferecendo para todos os que aqui vêm.